Tem alguém com Bíblia aí, gente? Para os outros também. Tem alguém com Bíblia aí, gente? Amém. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Abra na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Eu quero ler com você alguns versículos aqui. Licença aí, se o seu celular não tem Bíblia, não precisa olhar ele agora, tá bom? Você pode olhar para cá, tá bom? Para a gente estar acompanhando aí a leitura, tá bom? Hebreus capítulo 10, quem já achou, diga amém. Eu quero ler na versão NVI, versículo de 1 a 10, quero que você me acompanhe aí, por favor. A palavra nos diz assim: a lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua totalidade. Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, já não teriam consciência do pecado. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tirem pecados. Por isso, quando Cristo, Quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, embora estes fossem oferecidos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. Assim, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Segura aí, deixa eu repetir aqui, ouça bem. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Amém? Glória a Deus. O tema da nossa palavra de hoje é o sim que valeu a pena. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Esse é um dia, uma data muito especial que a gente precisa trazer à memória algumas coisas muito importantes aqui. Eu quero que você esteja me acompanhando aí. Queridos, quando se fala de um sim que valeu a pena, e eu estava hoje, assim, refletindo um pouco, orando sobre a palavra e pesquisando, e eu acabei mergulhando um pouco na história, não apenas da nossa nação, mas na história um pouco do mundo, a nível de mundo, e pesquisando um pouco sobre alguns sims de alguns homens, de algumas pessoas, que aquele sim fez uma grande diferença no que diz respeito à história da humanidade. Sabe aquele sim de alguém que talvez alguns não estavam nem pensando em si mesmo, mas estavam pensando na próxima geração. Eu vou dar um sim agora para isso, vou fazer tal coisa, eu não vou desfrutar, mas os meus filhos, os meus netos, bisnetos, as próximas gerações irão desfrutar. E eu estava anotando, eu sei que são muitos exemplos, e talvez o que eu vou mencionar aqui vai despertar você e de repente desafiar você a procurar na internet histórias de homens e mulheres que um dia disseram um sim, e aquele sim foi algo que marcou a história da humanidade. E eu deixo só mencionar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Dom Pedro I, o príncipe regente, através de um sim, proclamou a independência do Brasil no ano de 1822, um marco fundamental para a formação de nossa nação. Foi um sim dele. O diplomata brasileiro Oswaldo de Aranha, através do seu sim, desempenhou um papel crucial na votação que levou à criação do Estado de Israel.
Ele não deu um voto de Minerva no sentido de um voto de desempate, mas sim como presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, na sessão de 29 de novembro de 1947. Ele aprovou o plano de partilha da Palestina, da Resolução 181. Abraham Lincoln disse sim ao desafio de liderar os Estados Unidos durante a Guerra Civil, tomando a decisão de abolir a escravidão e preservar a União, o que alterou o curso da história americana e os direitos humanos fundamentais. Martin Luther King Jr., como líder proeminente do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, King disse sim ao desafio de combater a segregação racial e a injustiça por meio da não violência e da desobediência civil. Seu trabalho levou a mudanças legislativas importantes e impactou profundamente a consciência social global. E a princesa Isabel, através do seu sim, assinou em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, amém? Que aboliu a escravidão na nossa nação, no Brasil. Então, eu só mencionei alguns exemplos aqui de pessoas, talvez você saiba muitas outras pessoas, que marcaram a história da humanidade, marcaram a história de muitas pessoas por causa de um sim que decidiram dar. Um sim acompanhado de renúncia, um sim acompanhado de esforço, de sacrifício, de dedicação. Mas, me ouça, eu não quero tirar o mérito de nenhum desses que disseram sim, que marcaram a história do mundo, que marcaram a história de povos, de nações. Eu não quero tirar o mérito desse sim que eles deram, tão importante para a história da humanidade. Mas eu não posso deixar de mencionar e dizer que o sim mais importante da história da humanidade foi o sim de Jesus Cristo para o seu Pai Celestial. Eu não posso comparar, apesar desses sims terem sido tão importantes para a história da humanidade, nenhum deles que foram mencionados, nós podemos comparar com o sim de Jesus Cristo. O sim, por quê? Porque o sim dele foi o maior e o mais importante sim da história. Foi o sim de Cristo para o Pai Celestial. E queridos, que sim foi esse? Foi o sim que valeu a pena. Foi um sim que de fato valeu a pena. Foi aquele sim de obediência, foi aquele sim de abnegação, foi aquele sim de renúncia, foi aquele sim que foi capaz de abrir mão de tanta coisa para cumprir o propósito que Deus tinha para a humanidade. Então, caminhe em cima disso comigo, porque o sim de Cristo para o Pai Celestial foi o maior e mais importante de todos. Por quê? Porque foi por causa do sim de Jesus Cristo ao Pai Celestial que algumas coisas passaram a acontecer, e eu quero fazer menção aqui para você. Por causa do sim de Jesus Cristo ao Pai Celestial, primeiro, o Verbo, ele esvaziou-se do ser igual a Deus e veio habitar entre nós. Deus se fez homem e veio habitar na terra, como a versão diz, e tabernaculou. Ele assumiu, estabeleceu seu tabernáculo entre nós e passou a morar entre os seres humanos. Por causa do sim de Jesus Cristo ao Pai Celestial, foi estabelecido o plano da redenção de Deus para a terra. Cristo veio para estabelecer o plano maravilhoso da redenção para a terra. Ele veio fazer isso. E eu estava falando hoje de manhã e eu quero repetir aqui. Se você nunca parou um pouco para você refletir sobre o que significa e a importância que tem o plano da redenção, eu quero lhe encorajar. Pesquise. Eu já preguei algumas vezes na igreja, é tão profundo e tão rico isso, que eu me lembro que a primeira vez tinha não tanto tempo de convertido, mas eu me lembro que um dia chegou uma matéria diante de mim, eu já estava dando aula num seminário lá, mas quando chegou aquele assunto, plano da redenção, eu dei uma olhada, não, isso é muito complicado para eu entender. Confesso que eu deixei de lado e disse, você dá essa matéria, eu não.
porque eu não entendia nada, mas quando eu comecei a entender a sua profundidade, a sua importância, eu lhe falo que se tornou um assunto do meu coração, um assunto que eu amo pregar, que eu amo procurar conhecer sobre isso. Não é o foco agora falar sobre este assunto, mas eu quero lhe encorajar para você ouvir, assistir algo sobre isso. E eu quero em especial, ele não me pagou nada para isso, mas eu vou fazer a divulgação assim mesmo. Mas se você puder, assista uma mensagem do pastor Luciano Subirá sobre a celebração da redenção. É uma mensagem dele muito profunda, não precisa olhar agora não, tá? Por favor, olha aqui para mim, tá bom? Então, o sim de Cristo foi, através desse sim, foi estabelecido o plano de salvação ou da redenção de Deus para a humanidade. O sim de Cristo fez ele morrer na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitar. Segura aí. O sim de Cristo para o Pai Celestial fez ele morrer na cruz do Calvário, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar, ser elevado aos céus e ficar sentado à direita de Deus Pai, e poder dizer para João: eu estive morto, mas eis que eu estou vivo, e eu vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Foi o nosso Jesus quem declarou isso. Glória a Deus. O sim de Jesus Cristo para o Pai Celestial fez com que a graça salvadora de Deus pudesse se manifestar a toda a raça humana. Preste atenção. O sim de Jesus Cristo ao Pai Celestial fez com que a maravilhosa graça de Deus pudesse se manifestar a todos os seres humanos. E o que eu quero lhe dizer sobre isso? Muitos creem em uma eleição de um número seleto de pessoas que serão salvos. Com muito amor, eu respeitando esse pensamento, eu tenho muitos motivos, base bíblica, para não concordar com isso e estender essa salvação, essa graça salvadora para todos os meus ouvintes. Por quê, pastor? Porque está escrito em Tito capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não deixou ninguém de fora. Pastor, mas todos vão ser salvos? Isso aí é outra coisa. Você está entendendo? Isso é outra coisa. Mas que é fato que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, isso é fato. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Escute o que eu vou lhe dizer. Infelizmente nem todos serão salvos. Mas entenda, não é por causa do pecado que cometeram ou do pecado que estão cometendo. Não serão salvos por causa do perdão que estão rejeitando. Vocês já me ouviram falando a história do jovem que vivia no Texas, cometeu um crime e foi condenado à morte por enforcamento. O juiz quis lhe dar uma oportunidade porque o povoado, todos estavam intercedendo por ele, porque aquele era o único crime até então que ele havia cometido, passível de morte. Intercederam, o juiz se vestiu de todo o paletó, se vestiu, colocou a carta de euforia, de libertação para ele dentro da Bíblia e foi igual um pastor lá para a cela. Quando disse: jovem, eu quero falar contigo, ele disse: vai-te embora, eu não quero saber, não quero te ouvir. Não, mas eu tenho algo muito importante aqui para você, eu quero dar para você. Não, eu não quero. Ele pensou que era um pastor que ia pregar para ele, ia fazer apelo e tal. Não, eu não quero, vai embora, vai embora. Não, mas é muito importante que eu tenho para te dar aqui. Não, eu não quero, vai embora, eu não quero. Xingou o juiz, achando que era um pastor. O juiz foi embora. Quando ele saiu, o carcereiro chegou lá e disse: rapaz, você é muito burro, você é um... Rapaz, sabe o que aconteceu? Sabe quem era aquele homem? Não era um pastor. Era um juiz da cidade.
E você sabe o que ele tinha dentro da Bíblia? Ele tinha a sua carta de absolvição. Se você recebesse, você ia ser livre, você não iria morrer. Pois agora você vai morrer, porque você não quis receber isso. No dia da morte dele, ele pediu permissão para falar antes de ser enforcado. Ele disse: olha, eu quero que todos que estão aqui saibam que eu vou ser morto, não por causa do crime que eu cometi, mas por causa do perdão que eu rejeitei. Então me ouça, infelizmente, muitas pessoas irão viver eternamente longe de Deus, não por causa do crime que estão cometendo ou que cometeram, mas por causa do perdão que estão rejeitando. Que Deus tenha misericórdia. Por quê, pastor? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todos. Eu posso ouvir um amém seu? Ela se manifestou salvadora para todos, sem exceção. Mais um texto aqui para você, 1 João capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Escute, aquele que tem o Filho, esse tem a vida. Aquele que não tem o Filho, esse não tem a vida. O sim de Jesus Cristo ao Pai Celestial fez com que nos fosse concedido o privilégio de sermos adotados por Deus Pai para nos tornarmos seus filhos. Que privilégio! Obrigado, irmão Angélio. Glória a Deus pela sua vida. O sim de Deus de Jesus Cristo para Deus Pai nos tornou concidadão dos céus e membros da família de Deus. O sim de Jesus Cristo para Deus Pai fez com que um dia, ao chegar lá no céu, nós encontraremos uma multidão inumerável de gente, acredite, é Bíblia, de toda tribo, língua, povo e nação. Você sabe o que eu imagino que vai ter lá no céu? Surpresa. Rapaz, você aqui? Não acredito. Não acredito que você veio. Rapaz, eu estou te vendo aqui também. Nem eu acreditava que você ia. Você sabe qual vai ser a grande descoberta? Que todo mundo vai chegar a uma conclusão. Ninguém merecia vir para cá. Entende? Ninguém merecia vir. Ele veio ao nosso encontro. Não tinha como subir com os nossos pecados. Ele veio. Apocalipse capítulo 5. Quero que você me acompanhe essa leitura. Eu acho que alguém que entender isso aqui vai glorificar a Deus quando eu começar a ler e entender essa palavra. Apocalipse 5, a partir do versículo 1, me acompanhe aí, por favor. Isso aqui é João testemunhando. Olha o que João diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí João testemunha dizendo: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E ele diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Aleluia! 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 Vou encontrar os meus irmãos indígenas lá, africanos. Amém, gente? Por favor, aplique fé. Olhe para o seu irmão e diga: eu creio que eu vou te encontrar lá. Amém? Agora eu quero ler um texto aqui que, por favor, não pense que eu estou fugindo da pregação, mas não estou não. Mas eu quero ler o que está em Mateus capítulo 20, por favor, me acompanhe aí. Mateus capítulo 20. Aleluia. Tem alguém aqui que vai para lá? Quem achou Mateus capítulo 20 aí, por favor? Olha, a palavra diz, isso aqui é uma parábola, Jesus contando, olha o que ele diz. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhes: porque ninguém nos contratou. Então disse ele: ide também vós para a vinha. Olha aqui, queridos, por favor. Eu fui pegar na versão, na linguagem de hoje, só para a gente pegar. Preste atenção aqui. Esse homem, quem é esse homem da parábola? É o próprio Jesus Cristo, o Senhor da vinha, o Senhor da seara. Preste atenção aqui. Jesus fala de um homem que, quando você lê e para refletir, parece que é um homem que não conseguiu dormir direito à noite. Por quê, pastor? A minha plantação já está madura, pronta para a colheita, mas eu não tenho trabalhadores. Gente, para vocês pensarem. É como se ele dissesse: se eu não encontrar trabalhadores, eu vou perder todos os frutos da minha plantação. Você sabe que Jesus não está falando de frutos. Você sabe que Jesus está falando de gente. E esse homem está tão preocupado, vou traduzir para você. Primeira saída dele, ele sai de madrugada, gente. O dia está clareando, ele já sai. Eu preciso encontrar trabalhadores. Ele encontra uns: ei, vão trabalhar na minha vinha e vou pagar para vocês o que é justo. E eles vão. Segundo, 9 horas da manhã, esse homem sai de novo.
E ele vai procurar, 9 horas da manhã ele está procurando, encontra, ei, vão trabalhar na minha vinha e eu vou pagar para vocês o que é justo. Meio-dia, esse homem sai e ele vai atrás de trabalhadores. Ei, venham trabalhar na minha vinha, eu vou pagar para vocês o que é justo. Gente, 3 horas da tarde, esse homem sai atrás de trabalhadores, ele encontra, eles vão trabalhar na minha vinha, eu pagarei para vocês o que é justo. 3, 4 horas da tarde, gente. O dia está terminando, 5 horas da tarde. O pedreiro, como eu já trabalhei também, 5 horas da tarde ele já está lavando a enxada, pá, a lata, para guardar e vazar para casa, já foi. Gente, 5 horas da tarde. Esse homem está procurando trabalhadores. Olha aqui para mim. O que vocês estão fazendo desocupados? Ah, ninguém não nos contratou. Olha aqui para mim, escute. Entenda para você não se sentir ofendido com o que eu vou falar. Posso falar? Tem gente que não está desocupada no sentido secular, mas pode estar desocupada no que diz respeito aos interesses do rei. Você entende? Jesus não está dizendo para eles, chamando de preguiçoso, que eles não têm nenhum trabalho. Eu estou precisando de vocês na minha seara. Alguém está entendendo o que está sendo falado aqui? Eu estou precisando de vocês na minha seara. E 5 horas da tarde, quando já para basicamente está todo mundo parando, ele ainda está correndo atrás. Vão que eu vou pagar para vocês se é justo. Agora, olha aqui a coisa mais surpreendente. Terminou, todo mundo terminou. Aí lá vem prestar conta. Os que foram contratados de madrugada, cedinho. Toma aqui, exemplo. Toma aqui R$200 para ti. Um dia de trabalho, tá aqui, ó. Tá. Obrigado. 9 horas, vem cá. 200. E o que recebeu lá, ficou de olho, ó. Vem cá, meio-dia, 200. 3 horas da tarde, 200. 4 horas, 200. 5 horas, não acredito. O cara chegou, já voltou, vai receber 200. Não. Meu senhor, não é justo isso. O senhor está pagando o mesmo valor para alguém que começou a trabalhar agora. Ele disse, escute, eu não contratei você por esse valor? Não é justo o que eu estou te pagando? Então pega o teu dinheiro e vai embora. Ou é mal aos teus olhos que eu faça com os outros do jeito que eu determinei fazer? Pastor, o que significa aqueles que foram contratados já tipo assim no final do trabalho? Não significa que foram pessoas que estão trabalhando pouco. Está se referindo, guarda isso, aos trabalhadores da última hora. Você está entendendo? Escute o que eu vou lhe dizer. Se nós temos a intenção de fazer alguma coisa para Cristo nessa terra, tem que ser agora. Tem que ser agora. Olha aqui para mim, ei, é sério. Se nós queremos fazer alguma coisa para Cristo, tem que ser agora. Porque Jesus disse, olha, trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem e que ninguém mais vai poder trabalhar. Então entenda isso. Eu tenho também o privilégio de ser alguém que pode dizer, olha, eu fui contratado sem merecer na última hora, para ser um dos trabalhadores da última hora. Então entenda isso aqui. Eu quero que você entenda o poder que existe num sim. Preste atenção no poder que existe no sim. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Porque Jesus, ele estava tão preocupado aqui, demonstrando essa preocupação, porque os campos já estavam prontos para a ceifa, mas os trabalhadores ainda eram poucos. Os trabalhadores ainda eram poucos.
Entenda, foi a partir do sim de Cristo, foi que homens e mulheres passaram a entender e a dizer um sim para Deus, que passaria a ter para cada um significado eterno. Guarde isso. Foi a partir do sim de Jesus Cristo que homens e mulheres começaram a entender a importância do sim e passaram a dizer um sim para Ele, não por causa daquilo que iriam receber aqui, mas porque esse sim ele tem um significado eterno. Em 91, faz alguns dias atrás, né? Eu estava em BH, tive o privilégio de sair lá do Pará, fazer Jocum, a ETED. Tem jocumeiro aqui? Fui lá, passei o ano lá, e tinha uma jovem lá, que ela veio de uma casa de recuperação, tinha os líderes dela, e eles estavam indo lá para buscá-la. Ela disse: Noel, você está voltando para sua terra? Só, bom, você não quer, já que está indo, não quer ir lá para o Jacareí? Eu fui de Belém para Belo Horizonte, agora ir para São Paulo para Pará de novo. Eu vou. Entrei no carro com eles, fui embora de Belo Horizonte para Jacareí, São Paulo. Fiquei acho que umas 2 semanas lá. E lá, aí convidaram: olha, vamos do culto hoje no domingo. Vamos lá, fui com eles. Uma igreja pequena, cheia da vida de Deus, cheia da bênção. O pastor, não lembro o que ele pregou. Não lembro o nome dele. Mas eu fui para a igreja, sabe que eu fui com a igreja assim? Sozinho, não falei para ninguém. Senhor, assim, meu Deus, o que eu vim fazer para cá? Como é que eu vou voltar para minha cidade? Sabe, dá vontade de... O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Como é que eu vou... E eu desse jeito lá, e fui assim para a igreja. E lá, quando terminou, os obreiros lá disseram: pastor, o senhor pode orar com a gente? Tá. Fizemos um círculo dentro da igreja lá, de mãos dadas, todo mundo orando. Tá. E eu lá orando com esse negócio. O que eu vim fazer aqui? Como é que eu vou voltar? Gente, aí lá vem o pastor, sai lá do outro lado falando em línguas. Lá vem. E eu de olho fechado. Aquela vontade de abrir o olho, né? Mas de olho fechado lá, orando. Gente, meu servo, você está preocupado em como você vai voltar para sua terra, né? Quem falou? Né? Não te preocupas, porque assim como eu te trouxe, eu vou te levar. E mais, eu vou te levar para um lugar que tu nem imaginas. 20 anos se passaram. Em 2011, eu no discipulado com o papai Paulo, nosso discipulador: irmão, e sobre o chamado de Deus para a sua vida? Eu disse: papai, Deus ainda vai me levar para um outro estado, um outro lugar dentro do Brasil. Ele disse: irmão, tem uma capital que está faltando para fechar a bacia amazônica. Perguntei: qual é? Ele disse: é São Luís, no Maranhão. Aí eu, segura aí. Aí eu perguntei: posso orar? Ele disse: pode. Esse pode parece ser só o que está faltando. Sabe o quê? Sabe aquele negócio que é ligado? Sabe esse negócio? Esse mistério? Foi para ligar. Aí Deus começou a mover as águas. Mas sabe o que eu entendi? E eu entendi que aquilo era de Deus. E aquilo veio trabalhando no decorrer do tempo, dos anos, porque se passaram 20 anos. Mas eu entendi que naquele dia, lá naquela igreja, sozinho, solteiro ainda, eu disse sim. Eu disse um sim para o Senhor. Olha aqui para mim. Esse anel aqui que vocês veem eu usando meu dedo, ele tem a ver com sim. Quando eu completei 50 anos de idade, pegamos brinco, pulseira, resto de cordão, juntamos tudo, derretemos, levamos para o ourive, e ele fez este anel com as iniciais EC. Alguém já disseram: Elsa e Cristo? Não, escravo de Cristo. Eu fiz uma aliança com ele quando eu completei 50 anos de idade. Eu disse: Senhor, se o Senhor me der mais 50 anos, eu vou dedicar esses 50 anos para o Senhor. Quando foi no dia
13 de janeiro de 2013. Como diz o bom paraense, nós chegamos aqui com mala e cuia, sem passagem de volta. Isso aconteceu no dia 13 de janeiro de 2013. Deus fez isso. Mas escute, esse sim, diante dessa escolha, não foi um sim só meu, foi daquela guerreira ali, a minha esposa, foi do nosso filho, foi desses obreiros corajosos que decidiram vir com a gente, foi deles, foi de alguns que não estão aqui conosco, precisaram voltar para o Pará. Pastor Lúcio, Pastor Jorge, Pastor Seginaldo, eles decidiram dizer esse sim também, juntamente conosco. E ouça o que eu quero te dizer: somente a eternidade irá nos revelar a importância do sim que nós podemos dar hoje para o nosso Deus. Somente a eternidade, na presença dEle, será a nossa maior de todas as recompensas. Eu imagino, escute o que eu vou lhe dizer, eu imagino que muitos irão encontrar algumas pessoas lá no céu, irão perguntar: Abraão, valeu a pena dizer sim para Deus? Valeu. Sabe por quê? Porque através do meu sim, Deus escolheu formar uma grande nação através da minha descendência. Moisés, valeu a pena dizer sim para Deus? Valeu. Porque através do meu sim, Deus me usou para ser o libertador da nação de Israel do Egito. Davi, valeu a pena dizer sim para Deus? Valeu sim. Porque foi através do meu sim que Ele me estabeleceu como rei sobre Israel. E eu pude ser como um pastor para aquele rebanho do Senhor. Ananias, valeu a pena dizer sim para Deus? Sim, valeu. Porque eu fui usado para consolidar a vida de um homem que, quando Deus me falou, eu fiquei com medo. Mas Deus disse: vai lá, porque ele é um vaso escolhido da minha mão. Saulo de Tarso. Saulo, Paulo, valeu a pena dizer um sim para Deus? Valeu. Custou minha vida, mas valeu. Sabe por quê? Porque o meu sim fez com que Deus me levantasse para ser um apóstolo dos gentios e pudesse ganhar milhares e milhares de gentios para Jesus Cristo. Apóstolo Melvin Eduardo Uber, valeu a pena dizer um sim para Deus? Valeu. Valeu a pena eu deixar a minha nação e vim para alcançar um povo que era como ovelha sem pastor, que estava perdido e precisava ser achado. Pastor Lucas Uber, valeu a pena dizer um sim para Deus? Valeu. Ainda que eu tenha morrido de um acidente de ultraleve no ribeirinho lá da Amazônia, Deus me usou como um canal para que homens e mulheres fossem levantados para ganhar pessoas que estavam esquecidas e pudessem ser alcançadas com o Evangelho de Cristo. E hoje tem milhares e milhares e milhares de ovelhas lá salvas pela graça de Jesus Cristo. E tantas outras pessoas que nós vamos encontrar lá e que vão nos dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Escute, apesar da grande comissão, ela separa todos os discípulos de Cristo, separa toda a igreja. Escute, infelizmente, nem todos irão obedecer, mas somente aqueles que, com entendimento e coração dispostos, irão dizer sim, irão dizer o sim que vai valer a pena. Um sim que vai valer a pena. Vou lhe pedir, por favor, fique de pé, que eu quero compartilhar um texto bíblico aqui com você.
preste atenção que está escrito. Isaías 53:11. É uma profecia a respeito do Messias de Deus, Jesus Cristo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías foi um profeta levantado por Deus cerca de 700 anos antes da vinda de Cristo. E ele está tendo aqui uma visão espiritual do servo sofredor. Aquele servo que um dia disse sim, sabendo o preço que ele iria pagar, sabendo que ele ia estar carregando sobre si a iniquidade de nós todos. Eu imagino essa visão que João teve. Muita coisa dela ainda vai se cumprir. Ainda existem muitas tribos, povos, línguas, nações que ainda serão alcançados para completar esse número aqui. Ele está incompleto. Tem muita gente para completar. Mas Jesus, nessa visão de Isaías já está vendo o sacrifício, mas está vendo o resultado, e já está vendo Jesus se alegrando com os resultados de tudo isso. Então ele vai olhar para tudo e ele vai dizer: Pai, valeu a pena o meu sim. Valeu a pena o meu sim. Valeu a pena. Então escute o que eu vou lhe dizer aqui antes de eu orar com você. Se você está disposto a dizer um sim para Cristo nesta noite, diga um sim, como foi o sim de Eliseu. Quando Eliseu disse um sim para Deus, para cumprir o seu propósito de chamado, você sabe o que ele fez antes? Ele pegou os seus bois, matou todos, pegou a relha de arado, cortou tudo, fez um fogo, fez uma churrascada, deu comida para todo o povo, disse: tchau, estou indo cumprir o meu propósito. Pastor, por que fazer isso? Que olha aqui para mim. Não vou lhe enganar. Surgirão situações, momentos em que vai dar vontade de largar tudo e voltar. Mas se nós olharmos para trás, eu vou voltar. Para onde? Não dá não. Não dá mais para voltar. Pessoas me perguntaram no Pará: pastor, quando é que o senhor volta? Gente, eu comprei minha passagem só de ida. Não dá não. Não dá não. Então escute, que o seu sim seja como o maior exemplo, não é o meu, de Cristo. Aquele sim acompanhado de renúncia, de abnegação. Aquele sim que faz eu com consciência dizer: olha, eu coloco a minha cruz sobre os meus ombros e eu vou em frente.